o presidente Lula deu uma entrevista, uma boa entrevista, para o portal UOL. Tratou de vários assuntos, deu alguns recados, um deles para o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, dizendo que se o indiciamento feito pela Polícia Federal se transformar em denúncia da Procuradoria-Geral da República ao Poder Judiciário, ele está fora. Então, deu digamos assim, um marco para a permanência do ministro. Como isso tende a acontecer, é muito provável que nós tenhamos um novo ministro das Comunicações em breve. O assunto mais importante, o presidente tratou de vários assuntos, mas o assunto mais importante, que é o assunto que interessa a todos nós, é sobre o manejo das contas públicas. O presidente da República falou sobre esse assunto, perguntado, fizeram várias perguntas pertinentes sobre esse assunto. O tema foi um dos assuntos centrais, logo no começo da entrevista, e perguntaram, escuta, e o ajuste fiscal, né? E o presidente disse o seguinte, que ele não vai mexer na conexão entre o salário mínimo e a Previdência, ou o contrário, entre a Previdência e o salário mínimo, porque ele entende, ainda que ele diga que não considera o salário mínimo um gasto, ele entende que não é justo, posto que o mínimo é o mínimo que uma pessoa precisa para sobreviver, que ele desvincule o salário mínimo da Previdência. E ele disse que, nesse caso, ele não iria para o céu, ficaria no purgatório. Bom, o presidente, então, foi claro naquilo que ele não aceita mexer para enfrentar um problema real, que é o déficit das contas públicas no Brasil. Em 2022 nós tivemos déficit, em 2023 nós tivemos um déficit monstruoso e teremos um déficit esse ano, não se sabe ainda de que tamanho vai ser, mas é coisa de 70 bi que precisa ser tapado. Como é que se faz isso? Como é que se tapa um déficit desse? Então, vamos dar uma olhada para entender o tamanho da confusão. E o objetivo dessa nossa conversa hoje é entender o tamanho da confusão. O que é isso, né? Por que é tão difícil cortar? Por que é preciso discutir a possibilidade de desvincular os pagamentos da Previdência do salário mínimo? Porque, de fato, um salário mínimo como o ganho da Previdência é pouco mesmo, né? Como assim desvincular, né? Então, vamos lá. Se a gente olhar os números, a gente está olhando para uma planilha. Planilha não tem alma, planilha não tem coração, planilha não come, planilha não dorme, planilha não tem que comprar remédio, mas a gente tem que olhar para as planilhas. Porque ao final do ano, o que interessa é saber o seguinte, como é que estão as contas públicas. Porque se as contas públicas não fecham, pode ter certeza que o governo não quer saber se o contribuinte tem coração, tem alma, tem bolso, precisa comprar remédio, precisa dormir, não quer nem saber, porque vem com aquela bocarra aberta e ataca a nossa grana. E a nossa grana é valiosa. E quando a gente fala nossa grana, fica parecendo que a sociedade brasileira é formada por um monte de endinheirados que podem ficar pagando uma conta que não tem fim. Já passa de 33% do PIB. E a arrecadação, aliás, saíram os dados da arrecadação de maio. A arrecadação de maio foi muito boa, né? Então, vai arrecadando. Se ligar para o pessoal da Receita e falar, qual é a solução? Vamos arrecadar, vamos pegar dinheiro da sociedade. Então, se da mesma maneira que no campo das despesas, a gente não pode olhar para as pessoas esquecendo que elas têm coração, alma, despesas, compromissos, uma vida, nós não podemos também olhar para os pagadores de impostos como se fossem pessoas sem alma. Então, vamos dar uma olhadinha na planilha. O que é isso, né? O Orçamento Geral da União é uma monstruosidade monumental. Nós estamos falando de 5,5 trilhões de reais. Isso é o que está no orçamento de 2024. O governo está discutindo já
orçamento de 2025, mas o orçamento de 2024 nós estamos falando de 5,5 trilhões de reais. Como o Brasil tem uma dívida monstruosa, uma dívida muito grande, de mais de 6 trilhões de reais, quando eu digo Brasil, são as autoridades, né, os nossos governantes, que em algum momento precisaram de dinheiro e foram convencer as pessoas a emprestar, prometendo pagar, tem que pagar. Nós já demos calote na dívida. Estamos pagando a conta do calote até hoje. Porque quando você pega dinheiro, e pega sempre dizendo que vai pagar, porque se você disser que não vai pagar, é doação. Quando você pega dinheiro dizendo que vai pagar e você não paga, ninguém mais te empresta dinheiro. Se você não tiver mais dinheiro emprestado, você quebra, porque daí você não pode fazer investimentos, você não pode fazer nada, porque você não tem dinheiro, acesso a crédito. O governo foi lá e, ao longo dos anos, contraiu uma dívida de 6 trilhões de reais. O presidente da República, aliás, falou desse assunto, dizendo que outros países têm dívidas ainda maiores do que a nossa, na comparação com o PIB. Mas esses outros países não deram cano na praça. Nós já demos cano na praça. O presidente da República já foi à televisão, o governo Sarney, para dizer: não vou pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar. E não tinha dinheiro para pagar. A dívida era externa. Não tinha dinheiro para pagar. Hoje a natureza da nossa dívida é interna. O fato é, temos uma dívida. Pagar ou não pagar não é uma alternativa, não é uma discussão, tem que pagar. E um pedaço importante do orçamento vai para a amortização dessa dívida, vai para o pagamento dos juros dessa dívida. Como eu disse, um dinheiro que o governo um dia foi no mercado, precisa pagar, não tem conversa. Isso aí vai um bolo de dinheiro. É a nossa maior despesa. Aí, em 2024, um pedaço vai para estados e municípios. Mais de R$500 bilhão vai para estados e municípios. Entrou, bateu, vai. Não tem vou passar, não vou passar. Entrou o dinheiro, fez plim, o dinheiro vai para estados e municípios. É automático. Se aumentar a arrecadação, vai para estados e municípios. Então, digamos, façam um esforço de arrecadação brutal. Tem que ir uma porcentagem para a saúde, uma porcentagem para a educação, uma porcentagem para estados e municípios, não tem papo. Então, todo aquele mega esforço que se pode fazer para arrecadar, um pedaço vai embora, não dá para guardar esse dinheiro e amortizar a dívida, usar para outras coisas, tem que usar de acordo com o que a Constituição manda. Então, mais de R$500 bilhão, estados e municípios. Aí a assistência social recebe 280 bi, saúde, 230 bi. Educação, 180 bi. E falta. Pagamento de servidor, 400 bi. Olha só o ritmo e o tamanho e a dimensão das despesas públicas. Então, quando a gente fala que surge uma oportunidade de economizar 10 bi em algum lugar, precisa economizar 40 vezes isso para pagar os servidores. 10 bi não é nada. Bom, pagamento de servidor é 400, como eu falei, mais de 400. E mesmo assim você tem chiadeira e tem pressão por aumentos. Veja aí, greve nas universidades federais, durou 2 meses. Os professores ganham uma fortuna? Não ganham uma fortuna. Ganham direito? Ganham direito, mas ganham bem? Não. Estudam, mestrado, doutorado, etc. Você vai olhar os salários, não são salários que você diz, não, para tudo. Realmente os salários são astronômicos. Não são. E custa 400 bi. Previdência. Vai bater 1 trilhão, não esse ano. Esse ano passa dos 900, mas está indo para 1 trilhão. Sabe quanto o sistema de previdência arrecada? 600 bi. Então, só o sistema de previdência não para em pé. Se você falasse assim, vamos hoje criar uma conta previdência que vai ter as despesas e suas receitas e ela ali tem que viver sozinha. Ninguém põe dinheiro lá dentro, ninguém tira que não seja para previdência. Essa empresa ou essa unidade de despesa do governo ia quebrar, porque o déficit da previdência é de 300 bi. Então, o governo arrecada 600 com previdência, porque a gente paga, né? Todo mundo paga a previdência.
E tem que pegar 300 do orçamento para completar os 900, que já passou de 900 para pagar as despesas da Previdência. Só aqui, 300 bi. Então aqui, nesse item, Previdência, tem um buraco gigante para ser tapado. Como é que tapa? Não tapa? O presidente diz que não pode desvincular o pagamento dos benefícios do salário mínimo. Então aqui a conta vai ser difícil mexer, mas vamos em frente. Ano passado, como eu falei, tivemos déficit, vamos ter déficit de novo. Como é que você faz para tapar, então, o déficit do governo? Que seja de 70 bi, 80 bi, 60 bi. Como é que você faz para tapar o déficit do governo? Primeiro, você não olha para os números internos para ver onde é que está sobrando, onde está faltando? Acabei de falar Previdência. Arrecada 600, precisa de 900, o governo joga 300 ali dentro. Vamos olhar para esse 300 para reduzir em 100, para ficar só 200 e com isso a gente reduzir a pressão sobre o tesouro? Ou não? Não. Vamos olhar só para a arrecadação, que é o que o governo estava fazendo até agora. Bom, mas a gente já arrecada 33% do PIB. 33% do PIB. Nós vamos arrecadar 34, 35? Como que nós vamos fazer isso? Vamos criar mais impostos? Então nós vamos agora sufocar a sociedade porque a gente não quer cortar? A gente tem que cortar. Qual é o jeito de cortar? Tem que fazer uma avaliação de linha a linha do orçamento e procurar ali onde é que tem eficiência e ineficiência. Não adianta ficar, o governo está falando na possibilidade de achar maracutaia nos pagamentos do INSS. Pode ser que ache, e deve ter. Mas não vai ser a base das maracutaias que a gente vai conseguir reduzir, porque os números são muito grandes e não é possível que a gente tenha tanta maracutaia assim. Capaz de baixar o déficit, zerar o déficit, zerar e gerar superávit. Porque se a gente não gerar superávit, a gente não vai conseguir reduzir a dívida pública. E a gente precisa reduzir a dívida pública. Porque reduzindo a dívida pública, a gente reduz a pressão por juros, a gente reduz a pressão inflacionária. Este é o nó. Este conjunto de números todos acaba interferindo na sociedade como um todo, porque a nossa principal gestora, né? A gestora da nossa vida, que é a União, o governo federal, ele tem que administrar 33% do PIB, mas ele não gasta 33% do PIB, ele gasta mais. Ele gasta 38%, gasta 40%. Então, essa diferença, ele pega com a gente mesmo. Ele vai lá, emite papéis, as pessoas compram e compram porque o governo promete que vai pagar. Então tem lá um papel emitido que está sendo no Tesouro Direto. Você vai lá, está dizendo, olha, esse Tesouro Direto vai ser reajustado dessa forma. Em 2027 você pode vir aqui que está o seu dinheiro aqui com a remuneração. Imagina se você vai lá em 2027 e não tem o seu dinheiro. Não é o ricaço da Faria Lima, que é essa figura que o presidente e outros gostam de usar, que comandam o planeta, não. É o pequeno poupador, que coloca num fundo, que se torna um fundo grande, este sim administrado por um gestor. Mas isso não é o dinheiro do cara da Faria Lima. É o dinheiro que os bancos administram das pessoas também. Alguns dos maiores fundos de investimento do mundo têm por trás pessoas que são de categorias profissionais, professores, bombeiro, policial, economista, funcionários das mais variadas empresas, que formam fundos de previdência, que formam outros fundos e que aplicam. Então não é, quando a gente fala, e o presidente falou hoje, não tem ninguém na Faria Lima que se preocupe mais com o Brasil do que eu, porque lá eles se preocupam com o lucro e aqui eu me preocupo com o Brasil. Eles têm que dar lucro, porque se eles não derem lucro, eles vão punir os poupadores que ajudam o Brasil a fazer uma poupança que é essencial para a vitalidade da economia nacional. Então,
cada um no seu papel. O presidente tem que ter a cabeça distributiva, sim. E o fundo de investimentos não tem que ter uma cabeça distributiva. O dinheiro que ele administra já é resultado de uma distribuição. Que várias pessoas, milhares de pessoas, milhares de poupadores conseguiram juntar o pouco que reuniram e que entregam na confiança para um gestor que na confiança aplica no Brasil. E essa cadeia não pode ser quebrada. Não pode, a gente cria essa cadeia e na hora do discurso a gente diz o pessoal da Faria Lima como se fosse o dinheiro dos bilionários do mercado financeiro. Não é. Então, observa quando a gente vê esses números todos que eu coloquei, e não se preocupe em memorizar esses números, não. É ouvir e entender que nós estamos falando de muito dinheiro. Tanto muito dinheiro de receita, que tem que ser observado, né, com o destino adequado, quanto das despesas que tem que ser analisadas criteriosamente para que a gente possa tornar o Brasil um sistema que funciona. Dívida, não tem que pagar toda a dívida. A dívida não é feita para pagar. Não, você paga, você vai rolando, vai rolando. Mas se você opera com uma taxa de juros muito alta, você vai rolando ela a um custo proibitivo. Então precisa reduzir os juros. Claro que precisa reduzir os juros. Este é o papel do Banco Central, reduzir os juros, desde que essa redução de juros esteja alinhada com a meta da inflação. Porque o papel do Banco Central é levar a taxa de juros a um patamar tal que coloque a inflação na meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que não é o Banco Central. Então, isso tudo para dizer, o presidente, ao dizer onde ele não vai cortar, entregou ao ministro da Fazenda, entregou à ministra do Planejamento, a responsabilidade de apresentar para ele algo, um conjunto de medidas que possa fazer frente a esse desafio. Se vai ser na Previdência, não vai ser na Previdência, ok, tá lá o governo com esse propósito de fazer esse ajuste. Agora, é um belo de um desafio, difícil achar aonde cortar sem mexer em projetos sociais importantes. Vamos acompanhar essa discussão. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.